baseado em fatos reais. Tudo que você ouvir aqui realmente aconteceu. Foi investigado pelo casal Warren e registrado em seus livros. Estamos oficialmente no mês assombrado aqui no canal. E nada melhor do que continuar essa maratona com um dos filmes de terror mais marcantes da última década. Invocação do Mal 2. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um caso real que ficou conhecido como o Poltergeist de Enfield, mas que ganhou nas telas uma atmosfera ainda mais sombria com a presença de uma entidade demoníaca que até hoje arrepia qualquer fã de terror. No final vou deixar o gancho para o próximo capítulo. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Lançado em 2016, Invocação do Mal 2 é a sequência direta do sucesso de 2013. E mais uma vez mistura realidade e ficção para criar uma experiência cinematográfica intensa. O filme nos leva para a Inglaterra dos anos 70, acompanhando a família Hodgson, que começa a vivenciar atividades paranormais em sua casa em Enfield. Entre móveis que se movem sozinhos, vozes que ecoam do nada e aparições bizarras, a trama vai aumentando em tensão até chegar ao ponto em que a igreja pede a ajuda de Ed e Lorraine Warren. E aqui vai um pequeno spoiler. Diferente do primeiro filme, onde a batalha espiritual era mais direta, o inimigo brinca com a mente dos personagens, inclusive a da própria Lorraine, o que eleva o nível de suspense e terror psicológico. Mais uma vez, a direção fica nas mãos de James Wan, mestre do terror moderno, também responsável por franquias como Jogos Mortais e Sobrenatural. Wan tem um estilo inconfundível. Ele prefere sustos construídos lentamente, com câmeras em movimento e planos longos que deixam o público aflito antes do choque final. Mas não dá pra falar de Invocação do Mal 2 sem destacar os atores que dão vida ao coração da saga. Patrick Wilson interpreta Ed Warren com uma serenidade carismática, mostrando um lado protetor que vai além do trabalho espiritual. Vera Farmiga brilha como Lorraine Warren, trazendo fragilidade e força ao mesmo tempo. Nesse filme, Lorraine é atormentada por visões perturbadoras, o que coloca a personagem no centro do embate contra a entidade. Esse trio, James Wan, Wilson e Farmiga, é o que mantém a franquia tão consistente e cativante. No centro do filme está a figura que se tornaria um dos maiores ícones do terror, a freira demoníaca, manifestação do demônio Valak. Valak não ataca apenas fisicamente, mas trabalha de forma psicológica, desestabilizando Lorraine e manipulando as demais manifestações da casa. E aqui está um spoiler importante. Muitas das aparições que assustam a família Hodgson, como o espírito do idoso que dizia ser o dono da casa, não passam de cortinas de fumaça criadas por Valak para confundir e enfraquecer suas vítimas. Mas não é só ele que aparece. O filme também nos apresenta outras figuras perturbadoras. O Homem Torto, The Crooked Man, uma criatura saída de uma canção infantil, com corpo distorcido e movimentos assustadores. As manifestações constantes de vozes e objetos em movimento que fazem o espectador sentir que o mal está em cada canto da casa. Tudo isso, no fim, converge para mostrar que Valak é o verdadeiro maestro do terror, usando as entidades menores como marionetes. As filmagens aconteceram em sets tão tensos que muitos membros da equipe relataram sentir calafrios inexplicáveis. James Wan inicialmente não queria incluir a freira. Essa ideia surgiu durante a pós-produção e acabou se tornando a imagem mais icônica da franquia. O caso de Enfield foi um dos mais documentados da história paranormal, com gravações reais das vozes da garota possuída que até hoje dividem opiniões. Vera Farmiga afirmou que durante as gravações encontrou marcas inexplicáveis em seu corpo ao acordar, algo que a deixou bastante impressionada. Patrick Wilson, para se manter no clima sombrio, chegou a aprender músicas no violão que usa em uma das cenas mais emocionantes do filme. A produção utilizou uma mistura de efeitos práticos e digitais. Muitos dos sustos, como o do Homem Torto, foram gravados com atores reais em movimentos distorcidos, para aumentar a sensação de estranheza. A Warner chegou a planejar um spin-off do Homem Torto, mas o projeto foi engavetado e até hoje é lembrado pelos fãs como uma oportunidade perdida. O set tinha uma equipe de padres que visitava regularmente para abençoar as filmagens, repetindo a tradição do primeiro filme. Se o primeiro Invocação do Mal já era assustador,
O segundo eleva tudo. A ambientação é mais sombria, a fotografia mais fria e a sensação de impotência diante da entidade é ainda maior. O filme não só assusta, mas também emociona, mostrando o vínculo dos Warrens como um alicerce contra o mal. É a combinação perfeita de terror sobrenatural, suspense psicológico e personagens carismáticos que fazem você se importar com cada segundo da história. E assim, seguimos com o mês assombrado aqui no canal. Invocação do Mal 2. Não é só uma sequência, mas um capítulo ainda mais sombrio da história dos Warrens. Mas atenção, ainda não acabou. No próximo vídeo vamos mergulhar em Invocação do Mal 3, que promete encerrar, pelo menos até agora, a principal trilogia dessa franquia que marcou o terror moderno. Então já se prepara, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Qual foi a cena mais assustadora de Invocação do Mal 2 para você? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.